De repente, portas que sempre se abriam começam a se fechar. Pessoas que caminhavam ao seu lado tomam outros rumos. Planos que estavam no papel desaparecem sem aviso. Você sente um vazio, uma pergunta que queima. Por que Deus está tirando tudo isso da minha vida? E se eu te dissesse que, muitas vezes, aquilo que sai é exatamente o que precisa sair para que o novo entre limpo, forte e alinhado com a sua jornada espiritual? Eu não quero minimizar a dor. Sei que perder dói. Sei da angústia de acordar e perceber que aquilo que você contava como certo já não existe mais. Mas existe um outro olhar para essa experiência. O olhar que compreende a remoção como limpeza, e não como abandono. Quando Deus começa a remover o que não serve, não é para punir, é para purificar. É para tirar do seu caminho os pesos que atrasam o passo da fé e impedir que o novo seja sufocado pelo velho. Você já ouviu alguém dizer, isso era para você, diante de uma perda? Às vezes essa frase soa vazia quando a ferida está recente. Ainda assim, há verdade nessa visão. Nem tudo que foi embora era imprescindível ao seu chamado. Muitas coisas eram acúmulo, substitutos, ou atalhos que não suportariam a caminhada que Deus tem para você. Imagine que sua vida é um vaso que precisa ser enchido com água limpa. Se o vaso está cheio de lama antiga, por mais que você queira colocar água fresca, ela será contaminada. O processo de limpeza exige esvaziar, lavar, raspar até ficar pronto para o novo conteúdo. Deus, em sua sabedoria, muitas vezes procede assim. Ele esvazia para que a água nova possa entrar pura. Isso dói, eu sei. Mas há uma razão. Não quero que você confunda perda com abandono. Às vezes Deus fecha uma porta para te proteger de entrar num caminho que parecia promissor, mas que terminaria em ruína. Outras vezes, Ele afasta pessoas que consumiam sua paz, sem que você percebesse. Há uma diferença entre aquilo que você perdeu por erro humano e aquilo que você perdeu porque era um peso que te impedia de avançar. O que parecia fim pode ser apenas o princípio de uma limpeza profunda. O profeta nos lembra de não ficar presos ao que passou. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Não como um apagar da memória, mas como uma orientação para não viver com o olhar voltado para o que já foi, enquanto o presente pede coragem para avançar. Isaías 43:18. Segurar obsessivamente o que se foi impede que você mova a mão para receber o que está por vir. A limpeza não pede que você negue a história. Ela pede que você permita que a história se torne base, e não cárcere. Quando ele tira, muitas vezes é para transformar. Há uma palavra que conforta nos momentos de demora. A visão tem um tempo, e esse tempo precisa ser respeitado. A visão ainda espera um tempo determinado. Ela fala do fim e não enganará. Ou seja, nem tudo acontece no nosso relógio. Há um prazo de maturação que Deus conhece, e que pode parecer lento para nós, mas que é perfeito no resultado. Abacuque 2:3. Aprender a esperar é uma arte espiritual. Esperar não é ficar inativo, é permanecer alerta, sustentado por fé, cuidando do que está ao seu alcance sem atropelar a providência. Há também a exortação das Escrituras para a paciência ser aliada da esperança. Descansa no Senhor e espera por Ele. Salmos 37:7. Descansar no Senhor não é um convite à resignação passiva, mas ao abandono confiante. Você não precisa forçar todas as portas, tentar todas as soluções humanas, correr atrás de atalhos que comprometem o que ainda está sendo formado. A demora pode significar precisão. Quando algo que você achava essencial é retirado, você pode reagir de duas formas: com desespero que leva à precipitação, ou com fé que preserva a integridade para o que virá. Que a sua escolha seja pela fé. O deserto, percebemos pelas Escrituras, é um lugar com dois nomes: provação e escola. Deus provou e humilhou Israel no deserto, para saber o que havia no coração, para ensinar dependência. Deuteronômio 8:2. O deserto desnuda. Ele faz com que o que estava escondido venha à tona.
Vícios familiares, orgulhos disfarçados, feridas que você vinha escondendo com ocupações e máscaras. Lá, sem distrações, o coração é testado. Não para destruí-lo, mas para moldá-lo. Lembra você também do episódio das águas amargas que se tornaram boas, quando Deus instruiu Moisés sobre a solução que traria vida onde havia amargor. Êxodo 15:25. Esse gesto mostra que o Senhor não apenas remove, Ele também transforma o que foi amargo em fonte de cura, quando há obediência e humildade. Às vezes aquilo que está fora pode ser corrigido. Às vezes o que precisa ser transformado está dentro. Um coração que precisa ser purificado, uma atitude que precisa ser quebrada, uma dependência que precisa ser rompida. Há uma oração que Davi deixou para nós como modelo de confissão e desejo de renovação. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Salmos 51:10. Essa súplica não é mágica, é posture do arrependimento e da dependência. Quando Deus remove, Ele frequentemente está convidando você para essa atitude. Reconheça, peça, deixe que Ele faça a obra no seu interior. Não minimize o processo. Cura interior é trabalho, nem sempre rápido, mas essencial. Não estou dizendo que toda perda é reflexo de pecado ou de falha pessoal. Há circunstâncias que fogem ao nosso controle, e que a vida moderna e o sofrimento humano explicam. Não vamos reduzir toda a dor à falta de fé, mas também não podemos ignorar que Deus usa até o que é adverso para cumprir um propósito maior. A pergunta prática que precisamos fazer é: diante da remoção, como eu me posiciono? Com luta contra Deus, tentando manter tudo sob controle, ou com entrega humilde, permitindo que Ele opere onde precisa operar? Essa entrega exige coragem. Exige dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu confio que o teu agir tem um propósito. Exige aceitar que algumas janelas se fecharam para que outras, mais adequadas, possam se abrir. Exige disciplina para não retomar caminhos que já provaram ser vazios, apenas por saudade do antigo conforto. Como viver esse processo no dia a dia? Algumas práticas simples, mas poderosas, ajudam a manter o coração alinhado. Mantenha tempo com Deus, mesmo quando as palavras não vêm. Mantenha comunhão com irmãos que te sustentem sem julgar. Busque orientação sábia e, quando necessário, ajuda profissional para feridas profundas. Registre suas lutas e progressos em um diário. E, acima de tudo, cultive a paciência ativa. Trabalhe no que depende de você e confie a Deus o que está além. Não se apresse em reconstruir com as mesmas peças quebradas. Quando a remoção dói, a tentação é preencher o vazio rapidamente com substitutos que prometem alívio. Mas substitutos frequentemente se quebram também. Espere pelaquilo que chega íntegro. A promessa não chega necessariamente da forma que você imaginou, mas ela vem de acordo com a fidelidade daquele que começou a obra. E mesmo na espera, há sinais de cuidado divino. Lembra do cenário em que a visão é concedida, mas para um tempo determinado? Isso quer dizer que a promessa tem um modo e um tempo. Abacuque nos lembra que a visão aguarda com paciência e que no momento certo se cumprirá. Não permita que a espera te transforme em desesperança. A demora não é sinônimo de silêncio definitivo. Pode ser a preparação do terreno. Há também limites saudáveis que o processo exige. Não se isole. Não confunda retiro espiritual com fuga permanente. A purificação passa por comunhão, não por isolamento. Busque pessoas que possam interceder por você, acompanhar suas decisões e oferecer conselhos amorosos. A igreja é lugar de socorro, não de acusação. Permita que o corpo de Cristo seja instrumento da restauração que você precisa. Talvez você esteja pensando: mas e se eu me sentir perdido no meio desse processo? Saiba que isso é normal. A perda costuma trazer desorientação. O que proponho é um mapa prático para esses momentos. 1. Reconheça a dor honestamente. 2. Ore pedindo clareza e purificação. 3.
Examine sem se condenar o que esse deserto está revelando. 4. Aplique pequenos passos de mudança. Não precisa ser tudo de uma vez. 5. Permaneça em comunhão para não caminhar sozinho. 6. Confie na obra contínua de Deus. A promessa final que quero deixar com você é esta: aquele que começou a boa obra em você, a completará. A Escritura assegura que Deus não é um iniciador descuidado. Ele acompanha até a consumação do que começou. Filipenses 1:6. Isso não significa que o caminho será fácil ou que tudo voltará exatamente como era antes. Significa que a obra interior, a transformação de caráter, a formação de uma fé mais madura, é algo pelo qual Deus se compromete. Ele não abandona o processo no meio. Antes de seguirmos, quero te pedir uma coisa simples. Se esse tema toca você, inscreva-se no canal para não perder outros conteúdos que fortalecem sua caminhada. Fica comigo até o final, porque nos próximos minutos vamos orar juntos e entregar esta temporada nas mãos do Senhor. Não confunda remoção com rejeição. Muitas vezes aquilo que sai é excesso. Imagine uma planta que cresce num vaso pequeno demais. Ela precisa ser transplantada, ou o excesso de raízes a sufocará. Deus age como aquele jardineiro que poda com carinho, cortando o que impede florir. A poda dói, mas ela existe para que haja mais fruto. Se uma relação, um emprego, um sonho saiu do seu caminho, pergunte ao Senhor: para que lugar melhor tu quer me mover? Não esteja disposto a voltar àquilo que já mostrou incapacidade de sustentar vida. Existe também um convite à humildade. Quando a remoção expõe nosso orgulho, é uma oportunidade para escolhermos um novo modo de andar. Pedro, por exemplo, teve que ser confrontado com sua fragilidade antes de ser fortalecido para o ministério. Essa é a lógica bíblica das provações. Não para humilhar, mas para formar. O deserto e a perda revelam onde a fé é autêntica e onde ela se apoiava apenas em aparências. Essa descoberta dói, mas cura. Alguns sinais práticos de que Deus está trabalhando para te limpar e não simplesmente te ferir. A presença de paz no meio do processo, portas que se fecham, mas ao mesmo tempo direções claras que surgem. Libertação de hábitos que antes te escravizavam. Um desejo crescente de santidade e simplicidade. E uma confiança renovada em Deus, apesar das circunstâncias. Nem sempre esses sinais aparecem rápido, mas eles existem. Quero compartilhar uma imagem que gosto de usar. Você está em um ateliê com Deus. Ele pega sua vida como um artesão pega um pedaço de barro. Ele amassa, corta, raspa. Às vezes deixa o barro aparentar que não é mais a mesma peça. Mas no final, o trabalho que ele faz revela um propósito que não estava visível antes. A demora e a pressão do forno são parte do processo de tornar algo belo e útil. A remoção faz parte da escultura divina. E agora, se você permite, convido você a um momento de entrega. Não é uma oração de palavras decoradas, é uma entrega de coração. Se você está dirigindo, segure o volante. Se estiver em casa, sente-se, feche os olhos se puder, e fale com Deus como um filho fala com um pai. Vou orar em voz alta, mas sinta-se livre para orar com suas próprias palavras também. Senhor, Pai Santo, venho diante de Ti com o peso que muitos carregam agora. Reconhecemos a dor das perdas que não entendemos. Reconhecemos a luta de ver portas se fecharem e de sentir o chão mover-se sob nossos pés. Pedimos que Tu, que vês o íntimo de cada coração, haja agora como purificador. Tira, Senhor, o que não serve. Remove com a Tua mão amorosa tudo aquilo que impede a chegada do que preparaste para nós. Cria em nós, ó Deus, um coração puro. Renova em nós um espírito reto. Salmos 51:10. Quando a memória do passado nos prender, dá-nos coragem para não reviver as mesmas coisas, conforme nos lembraste. Não viver preso às antigas lembranças, mas abrir espaço para o que faz tudo novo. Isaías 43:18. Ensina-nos a esperar com fé a visão que tem seu tempo determinado. Abacuque 2:3.
Dá-nos paz para descansar em Ti e firmeza para não procurar atalhos que destroem o processo. Salmos 37:7. Senhor, reconhecemos que o deserto expõe e cura, que a prova nos ensina dependência. Deuteronômio 8:2. Não pedimos que nos poupes de toda dor, entendemos que o forno molda, mas pedimos graça para suportar o calor com confiança, sabendo que Tu operas para o nosso bem. Se em nós há amargura, transforma-a em fonte. Se há orgulho, quebra-o com ternura. Se há medo, enche-nos da Tua coragem. Faz, Senhor, que possamos obedecer com humildade para que as águas amargas tornem-se doces e vivas diante de Ti. Êxodo 15:25. Sustenta-nos, Senhor, para que aquilo que foi tirado não nos leve a escolhas apressadas, mas nos leve à entrega. Pai, entregamos a nossa jornada espiritual nas Tuas mãos. Completa em nós a boa obra que começaste, até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Que a Tua obra, que é de amor e fidelidade, nos transforme de dentro para fora. Dá-nos sabedoria prática para buscar ajuda quando necessário, para acatar conselhos, para permanecer na comunhão. Ensina-nos a esperar com propósito, a servir enquanto aguardamos, e a amar sem apego possessivo ao que é passageiro. Nós Te agradecemos, Senhor, porque Tu és fiel. Obrigado por não nos desamparar no meio do processo. Pedimos que nos mostres as portas que nos esperam e nos prepares para atravessá-las com o coração limpo. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou essa oração comigo, respire fundo e permaneça nesse lugar de confiança. A caminhada pode continuar exigindo de você passos pequenos, disciplina diária na leitura da palavra, abertura para aconselhamento sábio, cuidado com o corpo e com a mente, e, acima de tudo, comunhão com outros que possam orar por você. Antes de encerrar, quero reafirmar uma promessa que te sustenta. Deus está trabalhando. Ele começou algo em você e não vai abandonar a obra. Sua remoção não é ausência de amor, é expressão do amor que transforma. Mantenha-se firme na esperança, sem prometer a si mesmo resultados imediatos, mas acreditando que a fidelidade de Deus se manifesta no tempo certo. Se você quer aprofundar esse tema, meditações práticas, exercícios para identificar o que precisa ser deixado e guias para acompanhar esse processo em comunidade, eu deixei um material gratuito no primeiro comentário fixado deste vídeo. Lá há recursos que podem te ajudar a dar passos concretos nessa nova jornada espiritual. Compartilhe com alguém que está passando por perda agora. Às vezes uma palavra é tudo que uma pessoa precisa para não desistir. Não volte às coisas que te tiram da vida. Que a remoção seja um convite à liberdade, não um motivo de amargura. Que você possa, com tempo e graça, reconhecer que o que foi tirado dava lugar ao excesso, e que agora há espaço para algo renovado. Você não está sozinho. Deus é fiel e Ele cuida de cada detalhe até o fim da obra. Que a paz que excede todo entendimento guarde o seu coração e a sua mente enquanto você caminha nessa nova temporada. E se esse conteúdo trouxe clareza ou consolo, considere se inscrever e ativar as notificações para que possamos continuar caminhando juntos. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir que as remoções, por mais dolorosas que sejam, podem ser o início de uma jornada, onde Deus nos molda e nos prepara para o que virá. Que o Senhor te guie, te purifique e te sustente. Em nome de Jesus, amém.